Então agora é com vocês, tá bom, gente? Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu vou ficar por aqui para poder ajudar. E obrigado, Simone. Por nada. Ainda vamos ficar por aqui, que aí a gente vai dando suporte aí se precisar. Ok. Então, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes, daremos início à cerimônia de abertura. Estamos com um probleminha na transmissão do vídeo no YouTube, mas a gente vai tentar consertar ao longo aí do processo, para a gente não atrasar mais o início do evento. Eu vou passar agora um outro vídeo aqui, é só um teste inicial, e aí já vamos começar o evento. Em 2020 é um ano que a distância ganhou um novo significado e mostrou que estar online é sinônimo de estar perto. Esse ano, uma pandemia paralisou o planeta. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus
morreram. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pelo segundo dia seguido, o Brasil foi o país que registrou o maior número de óbitos em 24 horas por Covid-19. A pandemia vem afetando todos nós, principalmente quando relacionada à educação. Boa parte dos estudantes de todo o Brasil estão sem aula. No Distrito Federal, o governo manteve a decisão de suspender as aulas na rede pública por 5 dias. Em São Paulo, pelo menos 2 universidades particulares paralisaram as atividades temporariamente. A Unicamp também anunciou a suspensão das aulas em Campinas, Limeira e Piracicaba até o fim do mês. A educação não pode parar. Com isso, surge o Hackathon Vertentes. O Hackathon Vertentes é um desafio que tem como objetivo propor soluções para viabilizar a educação à distância nos ensinos fundamental, médio e superior. Os participantes irão imergir em uma semana de mentorias e palestras a fim de desenvolver uma solução acessível e escalável. Impactar significa exercer grande efeito, influência sobre algo ou alguém, provocar forte emoção ou impressão. E é isso que queremos, impactar jovens que, com essa situação desafiadora, desenvolvam soluções acessíveis, escalável para viabilizar a educação nesse nosso cenário atual. Essa é a hora de vocês. Nós faremos história. Sejam bem-vindos ao Hackathon Vertentes. Boa noite a todos e a todas. É com muito prazer que recebemos os participantes nessa cerimônia de abertura do primeiro Hackathon das Vertentes. A palavra Hackathon é um neologismo surgido no contexto da cultura hacker do Vale do Silício, nos Estados Unidos da América. Ou seja, um evento voltado para os prolíficos criadores de inovações tecnológicas, dando um sentido do esforço como em uma maratona, a corrida extenuante de 42 quilômetros. O Hackathon trata-se de uma competição organizada para um desenvolvimento intenso de inovações tecnológicas em um curto período de tempo. A ideia da realização do Hackathon das Vertentes surgiu com a iniciativa de participantes da UFSJ no evento Hackathon do Bem, que propuseram soluções para problemas envolvendo o sistema de saúde em resposta à pandemia de Covid-19. A partir daí, viu-se a oportunidade da criação de um evento com parceiros da região, considerando o mesmo contexto das dificuldades impostas pela pandemia, mas com a temática do desafio voltado para o ensino remoto. Este é um evento buscando promover a criação de soluções inovadoras para a adoção de aulas remotas em diversos níveis de ensino, superior, técnico, médio e fundamental. O desafio Hackathon das Vertentes irá ocorrer entre os dias 11 a 15 de agosto, sendo que durante o desafio, os participantes irão imergir em uma semana com reuniões, dinâmicas, palestras e mentorias, a fim de apresentar uma solução acessível e escalável para o ensino remoto. Tivemos inscrições de todo o Brasil, sendo selecionados 36 participantes que estão organizados em 7 grupos. Destacamos que a maioria dos participantes são de cidades da região do Campo das Vertentes, com destaque para Barbacena com 9 participantes. E o participante mais distante é um estudante de engenharia de software que reside em Manaus, no Amazonas. Este evento está sendo realizado com a sinergia de esforços de universidades, associações empresariais e poder público da região.
O evento é organizado pela Universidade Federal de São João del Rei, Centro Universitário Presidente Tancredo Almeida Neves, Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus São João del Rei, a Associação Comercial e Industrial de São João del Rei e o Conselho de Jovens Empreendedores do Sindicomércio de São João del Rei, contando com o apoio da Rede de Ensino Atos, o iRango, Smash Burger, advogado Wellington Moreira, psicólogo Rafael Laurence, o AIDER, CNA Inglês Definitivo, a Voice Formaturas, Repúblicas Universitárias Associadas e Secretaria Municipal de Educação de São João del Rei. Para dar as boas-vindas aos participantes do evento, neste momento ouviremos a pró-reitora de Ensino de Graduação da Universidade de São João del Rei, professora Elisa Tuller de Albergaria. Boa noite a todos. Está dando para escutar aí certinho? Acho que tá. Boa noite a todos. Como professor Darlington, em nome do professor Darlington, agradeço a todos os organizadores aí do evento e cumprimento a todos presentes nesse momento. Eu realmente fiquei muito feliz pelo convite, Darlington, em termos de participar aqui, mas eu gostaria de solicitar um novo convite para ver depois o resultado final, que com certeza já entrei aqui curiosa para saber, né, o que no final, as soluções apresentadas, enfim, eu acho que esse evento tem uma característica super interessante, super atualizada, né, no sentido de que problemas nesse contexto agora, e eu não vejo nem tanto como problemas, mas são desafios do momento, nós já temos inúmeros. Então, quando a gente cria esse ambiente de esforços e de desenvolvimento criativo e de ideias e de propor soluções, enfim, eu realmente achei fantástica a iniciativa e estou extremamente curiosa pelas soluções, né? Sabendo que aí hoje, como pró-reitora de ensino, a gente tem interesse em várias soluções, provavelmente que vão surgir aqui em outras que estão sendo trabalhadas. Esse desafio, né, do uso de tecnologias não é algo somente desse momento, já vem sendo trabalhado de diversas formas, mas querendo ou não, o momento agora nos leva realmente a repensarmos várias áreas e a educação não está de fora. Mas eu acredito que a gente tem muito a contribuir no sentido de criarmos novos paradigmas, de criarmos novas possibilidades que posteriormente continuaremos utilizando quando tivermos aí uma situação do chamado novo normal, né? Enfim, é um termo aí agora sendo utilizado, mas de toda forma a gente tem certeza que tecnologia sempre vai caminhar e a gente sempre pode utilizar da melhor forma possível. Então, eu realmente agradeço pelo convite, eu acho que a minha expectativa está grande, eu imagino que de todos aqui presentes, né? Então, eu sou docente do curso de computação, estou atualmente na pró-reitoria, assim como meu colega Darlington, então a gente acompanha aí mais de perto algumas questões tecnológicas, mas aplicadas à educação é sempre bem mais relevante. Eu realmente queria agradecer e desejar um excelente evento a todos. Tá? Obrigada. Obrigado, professora Elisa. Com a palavra, a reitora do Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves, professora Maria Tereza Gomes de Almeida Lima. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Um cumprimento aí, professor Celso de Fete, professora Elisa, Darlington, Eduardo, Aline, nossos professores, né? Roseta, representando aí a associação, professora Simone, nossa pró-reitora acadêmica, professora Kelly. Agradeço também o convite, né, para participar aqui hoje dessa abertura tão importante, como disse a professora Elisa, né, um tema tão relevante e tão em pauta hoje, né, colocar a educação à disposição dos nossos alunos com qualidade e com todo, atendendo aí, né, esse novo normal que estamos vivendo, né, de pandemia. Também acredito
que essa parceria, né, que estabelecemos aqui, Universidade Federal, IFET, Uniptan, que todos juntos e colocando os nossos alunos de vários segmentos aí, pensando nesse problema, um problema que envolve diretamente eles e principalmente, né, que eles lidam tanto hoje com tecnologia, quem sabe é uma saída interessante e que supra aí as expectativas hoje, né, do presencial, que tanta falta faz para todos nós, mas que consiga aí preencher essa lacuna que o presencial vem deixando aí para a educação. Então, eu acredito muito que esses alunos, né, que esses meninos que vão se unir aí dentro dessa semana toda para pensar em inovação, para pensar em educação, para pensar em tecnologia, acho que eles vão trazer boas ideias aí para nós, né, para que a gente possa caminhar por esse período aí de tanta insegurança e de tantos desafios, né, oferecendo para eles o que temos de melhor para suprir, né, o ensino, que hoje a gente vê tantas universidades aí estão precisando dessa resposta, paradas, e nós, no Uniptan, eu falo o que a gente vem vivenciando lá, colocar em tempo recorde em plataforma Canvas, conteúdo, capacitação de professor, para entregar para os nossos alunos, né, educação de qualidade, sanidade mental, porque acredito que colocar eles para pensar, para estudar, para discutir, é o melhor caminho, né, que nós temos. E então desejo que o evento seja de muito sucesso. Também fico aqui na expectativa de ver o resultado, porque tenho certeza que eles vão nos apresentar boas ideias, né, que dessas discussões nós vamos ter boas experiências, talvez até para implementar no futuro próximo. Desejo a vocês aí, que vocês pensem muito juntos, que compartilhem mesmo as informações. Eu, particularmente, acredito no mundo compartilhado, na rede, na troca. A gente sabe que o aluno aprende muito mais quando ele tem um desafio e quando ele se propõe a resolver isso junto com os outros, né? Então, eu desejo que vocês, juntos, né, encontrem aí a melhor forma de entender a educação junto com a tecnologia para esse momento tão desafiador, né, que nós todos estamos vivendo. Agradeço imensamente aí a parceria, né, IFET, Universidade Federal, Associação, e espero que tenhamos aí uma semana muito proveitosa. Muito obrigada pelo convite. Ouviremos agora o professor Celso Luiz Souza, responsável pelo setor de inovação do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus São João del Rei. Boa noite a todos e todas. Em nome do IF Sudeste MG, campus São João del Rei, dou as boas-vindas a todos que estão participando e assistindo a este evento. É com muita alegria e entusiasmo que estamos participando da organização deste evento de grande importância, não só para a cidade de São João del Rei, mas também para toda a região das vertentes, pois tem como objetivo cultivar uma cultura inovadora e empreendedora, além do fortalecimento dos laços científicos e extensionistas das instituições educacionais e dos patrocinadores que juntos estão promovendo este evento. Vivemos em um momento diferente de tudo que vivemos, mas também de grande transformação em nossa vida e em nossa sociedade. Neste tempo pandêmico mundial, o nosso modelo educacional está passando por um momento extremamente desafiador, mas essa transformação que estamos vivenciando está impulsionando a educação para algo inovador que nos permitirá gerar novos conhecimentos, novas empresas que irão trazer grandes mudanças para o nosso futuro pós-pandêmico. A inovação nunca foi tão importante como hoje é. E, neste sentido, o tema escolhido para a competição é de grande relevância para a cidade, mas o impacto dessas soluções que podemos chegar pode extrapolar as fronteiras e atingir uma escala mundial. Os participantes da competição terão acesso a mentores que ajudarão a fomentar suas propostas. Com certeza, já estamos diante de vencedores e de empreendedores que querem fazer algo diferente em prol da educação. E neste curto espaço de tempo, terão um aprendizado muito rico e válido
para a sua vida. Agradeço a todos que estão participando, ao convite de ter participado dessa organização, que é um evento de suma importância para a nossa sociedade. Com a palavra, Dr. Marcos Vinícius Roseto Silva, diretor jurídico na Associação Comercial e Industrial de São João del Rei. Boa noite, Darlington. Boa noite, professora Maria Tereza. Boa noite, professora Kelly. Né? Eu sou docente lá no Uniptan também. Né? Gostaria de parabenizar ao nosso centro universitário pela participação nesse evento, é muito importante, né? Principalmente nesse momento em que vivemos. Hoje a gente sabe que com essa questão da pandemia, né, nós tivemos aí um aceleramento, né, na questão do ensino à distância. Era um processo que vinha caminhando, né, a curto, vamos dizer, seria desenvolvido a longo prazo, mas com a pandemia ele acelerou, né, e nós estamos aí vivenciando esse momento aí, né, vamos dizer, triste da humanidade, né, mas que trará aí bons frutos. Né? A gente sabe que a inovação, Darlington, você que já faz inovação há muito tempo, né, ele é um conceito muito amplo, né? E a gente não deve aí, confundir. Às vezes o pessoal fala, vai ser uma invenção. Não é uma invenção. Né? A invenção ele é feita aí por engenheiros ou cientistas, né? E a inovação ela é realizada por empreendedores. Então, a Associação Comercial já é parceira aí do Indetec há algum tempo. A gente vem acompanhando a evolução das startups, né, das soluções em que a Indetec sempre trabalha, né, e agora com esse propósito aí educacional. Né? Isso é uma questão cultural que a gente teve que, vamos ter que se adaptar aí de forma rápida, né? E aí, com o desenvolvimento aí de novas, vamos dizer, tecnologias, né, para a educação, a gente tem aí a otimização de processos. Né? Então, ou seja, antigamente a gente precisava aí de estar presente, né, na faculdade, né? Não que isso não seja bom, né? Eu acho que o aprendizado presencial vamos dizer, importante, mas hoje, com essa questão, a gente vai poder otimizar esse processo e vamos dizer, o cliente, né, o estudante, ele vai poder assistir às nossas aulas aí a qualquer momento, né? A gente vai estar aí na rede social, vamos dizer que quase 24 horas. Então, em nome aí do presidente, né, José Egídio, e do presidente do conselho, né, o José I Teixeira Neto, né, nosso querido Zezito, eu parabenizo a todos pela brilhante desenvolvimento aí do hackathon, né, e vamos aí esperar, né, uma saída aí, uma apresentação de um produto novo que todos possam usar. Boa noite. Agradecemos as presenças das autoridades, discentes, técnicos administrativos e docentes, bem como de autoridades municipais, estaduais e federais que estão nos acompanhando e o público em geral que estão prestigiando este evento. Neste momento, damos início à palestra de Eduardo Zanini, diretor da empresa Geek, que apresentará a trajetória da sua startup que vem apoiando escolas de todo o Brasil a enfrentar alguns dos principais desafios da educação básica. Eduardo Zanini é graduado em Comunicação Social pela UFMG e pós-graduado em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral. Possui mais de 14 anos de experiência em startups de sucesso e mais de 10 anos de experiência em gerenciamento de produtos usando uma combinação de negócios, tecnologia, design thinking e habilidades de liderança de times multidisciplinares.
Obrigado, professor. Queria primeiro agradecer a todos pelo convite, pela oportunidade de poder trocar um pouco essa experiência que eu tenho tido na GIC, que a GIC tem tido no cenário brasileiro, e parabenizar todo mundo, principalmente todos os inscritos aí, por empreender ou começar a idealizar propósitos e soluções em educação, que é a necessidade que o Brasil tem de evoluir enquanto nação, começa pela educação, e eu vou mostrar um pouco aqui na minha apresentação de onde a gente veio e o que a gente chegou, mas de verdade parabenizar vocês por tentarem, e é difícil a jornada, mas ela é muito gratificante. Trabalhar com educação é maravilhoso. Então, eu preparei alguns slides aqui para contar um pouco da jornada da GIC e da minha jornada, mas o intuito aqui é menos falar sobre a GIC e mais inspirar vocês e trazer um pouco de experiências e aprendizados que a gente teve ao longo dessa jornada para ajudar nesse momento aí, ou nessa semana que vai ser muito rica. Então, deixa eu ir aqui para a apresentação. Me falem se estiverem vendo a minha tela. Ótimo. Então, bom, vocês me parem aí, caso tenha alguma dúvida ou pergunta, mas eu também vou deixar um período no final para qualquer coisa nesse sentido. Mas a GIC não é mais uma startup. A gente está há 10 anos no mercado, já estamos com mais de 200 funcionários. E quando veio esse convite, eu acho que casou bem com o tema da hackathona. Então, a Google trouxe quais são as startups brasileiras mais procuradas no período de pandemia, e a GIC em educação é uma dessas startups. E por que a gente chegou nesse critério, ou na busca do Google, acabaram encontrando a GIC, Não tem segredo, acho que é muito trabalho. E aí o que eu vou contar um pouquinho é a nossa origem, por que a gente existe, qual é o nosso propósito, onde a gente foi buscar energia para estar aqui todo dia, onde a gente chegou, as ideias que a gente teve ao longo dessa jornada, os aprendizados que fizeram da gente ter ideias melhores ou executar de uma forma mais lean, e para onde a gente está indo agora, o que a gente acredita. Bom, quando a gente olha para o cenário de educação brasileira, você pega aqui no Brasil, 50% dos jovens brasileiros não conseguem concluir o ensino médio até os 19 anos. Menos de 10% concluem o ensino médio sabendo o mínimo necessário de matemática. 40% do tempo do professor brasileiro é investido em tarefas burocráticas, administração, em disciplina, então não é em sala de aula educando. E 40% dos jovens abandonam a escola alegando desmotivação. Na hora que você vai pegar a raiz disso tudo, é onde, naqueles exames e rankings mundiais, a gente sempre aparece, infelizmente, lá no finalzinho deles. E aí, a GIC surgiu com o propósito de melhorar a educação no Brasil. A gente acredita muito no potencial de cada estudante, de cada docente, e a gente buscou, dentro das soluções, dos problemas, oportunidades para, de fato, impactar a educação brasileira. E aí, ao a gente olhar para esses números, tem muita gente que não tem essa característica empreendedora, vão olhar para esses números e vão falar assim, nossa, não tem jeito, é muito difícil empreender em educação, poxa, 50% dos jovens não conseguem concluir o ensino médio. Na verdade, a gente olha para isso como energia, que fala, poxa, beleza, onde que estão esses 50%? Vamos trazer eles para dentro da escola, vamos trazer o aprendizado para essas crianças,
vamos fazer o Brasil um país melhor. Então, acho que números, quando são tão gritantes assim, a oportunidade também é muito grande. Eu acho que é assim que a gente tem que olhar para eles. Então, tem uma oportunidade muito grande em educação, porque tem problemas muito relevantes que ainda não foram resolvidos de uma forma estrutural. E aí, o problema ele é antigo, né? Então, no século passado, e aí eu estou falando de 1950, né? Realmente é século passado, acho que a turma que deve estar aí, às vezes é desse século, né? Mas essa é uma fábrica, e às vezes aqui no Brasil existem fábricas similares ainda, mas essa é uma fábrica do século passado, né? Onde tem as pessoas enfileiradas, fazendo processos mecânicos de uma forma muito automatizada, né? Sem pensar, né? E aí, ao lado, você olha para uma sala de aula, onde estão todos enfileirados ali, parados, absorvendo um aprendizado, né? E aí, a gente vem para os dias de hoje, né? Pode parecer o campus de vocês, pode aparecer um espaço de coworking, né? Onde muitos agora estão buscando assistir aula, né? Pode parecer um lugar de trabalho. E aí, na hora que você olha para esse lugar de trabalho e volta para a escola, para a sala de aula, e vê a mesma escola e sala de aula que funcionava num outro mundo, onde as pessoas estavam ali para executar processos de uma forma muito mecânica e industrial, é difícil pensar que as soluções que vão sair dessa escola, da forma que a gente está ensinando essas crianças, algo condizente com as necessidades do mundo de hoje. Então, foi nesse lugar que a GEEK se propôs a inovar e buscar soluções que, de fato, funcionem para o agora. O século XXI é agora, né? Então, foram esses os problemas antigos que apareceram. E aí, eu vou falar um pouquinho das nossas conquistas que contam um pouco das soluções, tá? Então, hoje, as soluções da GEEK, elas já estiveram presentes em 99% dos municípios do Brasil. Eu acredito que quem está na faculdade hoje chegou a usar a GEEK quando estava se preparando para o Enem, para o vestibular. A gente teve um programa, um projeto junto ao Ministério da Educação que deu essa abrangência para a gente. Eu vou falar um pouquinho. A gente alcançou mais de 12 milhões de estudantes e a gente, de fato, impactou a aprendizagem. O que é impactar a aprendizagem? Acho que todo mundo aí deve conhecer o Enem, né? E aí a famosa TRI, ou Teoria de Resposta ao Item, é a teoria onde você consegue, a partir desse númerozinho aí, 556, 486, que é a nota, medir o quanto uma criança sabe ou não de determinada área do conhecimento, né? Assim como existe o grau Celsius para medir temperatura, existe a nota Enem para medir a aprendizagem. E o que a gente fez através dos nossos algoritmos de inteligência artificial, de aprendizagem de máquinas, de recomendação, a gente fez com que crianças que não tinham oportunidade, não sabiam por onde começar a estudar, chegassem num aumento de nota de 70 pontos. O que isso quer dizer? Tá? A média Enem das escolas públicas, se você for olhar nos dados do INEP, é 486. Das escolas privadas é 556. E a gente sabe a quantidade de oportunidades que são privadas de quem está na escola pública. E ao essas crianças terem acesso de forma gratuita às soluções da GEEK, a gente conseguiu fazer com que essas crianças que estudaram com a gente tivessem um aumento de 72 pontos na nota TRI. Então, isso quer dizer que a gente conseguiu fazer, ou colaborar porque quem conseguiu foram os estudantes. A gente conseguiu colaborar para que esses estudantes, que às vezes tiveram menos oportunidades, conseguissem chegar em pé de igualdade com estudantes que estavam ali na rede privada. Então, isso foi muito gratificante para a gente. A
é reconhecido nesse tema de inovação e educação e aprendizagem de máquina e inteligência artificial. Então, aqui é uma matéria que a gente saiu na The Economist. E a nossa trajetória, como que ela foi? Então, a gente começou com uma solução que foi, vamos, logo antes do Enem, que é essa prova, vamos entregar para esses alunos, na reta final, o que eles mandam bem, não precisam focar, e o que eles precisam focar, porque é onde eles vão ter o melhor ganho de aprendizagem. E aí a gente falou, tá, tudo bem, a gente pode fazer isso, ganhar dinheiro com isso, mas isso daí não foi o nosso passo. O nosso passo primeiro foi, poxa, como é que a gente chega no máximo de alunos possível? Como é que a gente faz com que essa solução que a gente está entregando ela seja acionável no momento que o aluno precisa. Então, enquanto o Enem, você faz a prova em novembro e a nota vai sair em janeiro, a gente conseguia. Em outubro, você fez a prova no dia 10, no dia 11, você já estava com o seu resultado, a nota que você tiraria, em que curso você passaria e quais são os pontos fortes e fracos. A partir daí, a gente começou a ser percebido pelo mundo. A gente foi para o segundo passo, que foi, não basta eu te falar que você está com essa deficiência, e a deficiência, acho que um exemplo é falar que você não sabe porcentagem, por exemplo, eu ficar te entregando aula de porcentagem, vídeo aula de porcentagem, quando você tem uma dificuldade de saber o que 50% na verdade é meio, e você tem, às vezes, uma dificuldade de divisão, e aí a gente consegue entregar uma aula de divisão para esse estudante, e a partir daí ele vai chegar no aprendizado de porcentagem. Então, foi esse o Geek Games. A gente chegou no primeiro ano a 2 milhões de alunos, no segundo ano a 3 milhões de alunos, e aí a gente chegou à marca de 4,5 milhões de alunos, que era quase toda a base de inscritos no exame do ano, conseguindo proporcionar sempre, de forma gratuita, esse aprendizado para todo mundo. Nos primeiros anos, a gente fez via patrocínio de fundações, que fomentavam a educação. A partir de 2016, a gente conseguiu fazer isso a partir de uma parceria público-privada, junto ao Sistema S, onde a gente conseguiu, junto ao MEC, fornecer de forma gratuita, porque você pensar que o Brasil inteiro acessar tem um custo absurdo, mas a gente conseguiu fazer com que todo mundo tivesse acesso à nossa tecnologia e às nossas soluções. Isso aqui é o que eu estava falando, da parte de inteligência. Também no The Guardian, né? Então, como que a gente está entrando na sala de aula e ajudando as escolas e professores a melhorar a educação no Brasil. Então, a gente é reconhecido internacionalmente também. E aí, acho que um pouco para fechar essa parte de conquistas, né? Eu acho que são os reconhecimentos. Primeiro, se a gente está em educação, o foco principal é no aprendizado. Então, a gente tem o selo do MEC, do INEP, da Unesco, do Top of Mind das escolas, porque a gente, de fato, está entregando soluções que ajudam a aprendizagem do estudante. Então, acho que quem for empreender em educação não pode entrar para tentar ganhar dinheiro apenas, ou tentar facilitar um processo apenas. Tem que entrar para, de fato, fazer a diferença na vida das pessoas. E aí, dessa forma, a gente ganhou, acho que eu não vou passar por todos, mas o WISE é um que é como se fosse o Prêmio Nobel da Educação, ou o Oscar da Educação. Das 6 tecnologias no mundo, a única brasileira que foi selecionada foi a Geek, muito por esse impacto que eu contei ali atrás, de trazer essa nota inteira e esse ganho de aprendizagem para essas crianças. Então, a gente fez isso tudo, chegou aí, estamos, graças a Deus, muito bem, impactando muita gente, mas o que está por trás dessa jornada, né? Ela não foi fácil e a cada passo que a gente deu foi um aprendizado relevante. Então, vou passar pelos momentos aqui. Então, esse daqui é é a carinha do Geek Test. Essa carinha do Geek Test, ela
é a ferramenta que eu contei para vocês, que a gente consegue diagnosticar e dar em tempo real a nota no Enem. Então, a gente começou a Geek com essa solução. Por quê? Porque a gente tinha pouca gente, pouco conhecimento, e aí quando do mercado, da educação, do impacto que a gente deveria causar, e aí por onde você começa? Você começa com foco. E aí você tem que arrumar um problema específico. E aí um problema específico que a gente viu que era relevante para o usuário é quanto que eu vou tirar no Enem? Todo mundo gostaria de ter essa resposta antes da prova, para saber onde focar. Então, a gente escolheu um problema específico. Então, nesse caminho de vocês, escolham problemas específicos, não vão para soluções muito abrangentes. E, a partir desse problema específico, importante, aprofundem, ganhem musculatura para ir partir para os próximos problemas. Foi quando, a partir daí, a gente foi para divergiu para duas situações. Esse diagnóstico na mão do estudante era rico, mas não ajudava muito. Então, o que a gente fez foi, quem vai poder ajudar esse estudante? É a escola, é o professor. Então, a gente, com aquele diagnóstico, a gente trouxe uma solução para o professor, que eram videoaulas, exercícios, para ele aplicar como atividade de casa, para ele indicar para o estudante. E aí, a partir daí, ter também as informações de uma forma que seja o que ele está trabalhando na escola junto com as turmas. Então, tem o diagnóstico do estudante, o professor consegue ver esse diagnóstico e consegue recomendar o que ele acredita também ser o necessário para esse aluno desenvolver e desempenhar dentro da sua disciplina. E, no outro caminho foi, 35% de quem faz Enem não está mais na escola, né? Então, já saiu da escola e está voltando com uma oportunidade de ter um ganho de renda, de evolução profissional. E aí, para essas pessoas, não adianta a gente tentar buscar um professor para ajudar. Não, elas precisavam de um professor particular que entendesse a necessidade de cada um. Então, a gente pegou essas aulas que a gente entregava na mão dos professores das escolas e criamos, a partir desses diagnósticos, trilhas personalizadas, onde, de uma forma gamificada, esses estudantes conseguiam aprender, se desafiar e chegar num resultado melhor. E aí, o que a gente aprendeu? E aí eu acho que é onde vai ser os pontos mais ricos aí para esse papo de hoje, que está chegando mais ou menos ao fim, que é, o primeiro ponto o mergulho precisa ser profundo e a iteração constante, é preciso ter empatia profunda. O que é isso? Se você quer, seja em educação ou não, mas a gente está nesse momento de pandemia e propor soluções para esse momento remoto, o que vocês vão pensar? Vocês têm que pensar para quem que é. Poxa, vai ser para a família que não está conseguindo lidar com o problema de hoje? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pegar, se possível, estar dentro dessa casa, que seja a sua e você está vendo esse problema aí na pele, e aí entender esse problema de fato, conversar com muitas pessoas, entender profundamente quais são as necessidades dessas pessoas, para aí sim você conseguir falar a mesma língua, viver os mesmos problemas na pele, para quando você propor soluções, ser soluções que funcionem para eles e para elas, e não uma ideia que está dentro de alguma coisa que você gostaria de fazer, né? E aí, além disso, é preciso estar muito próximo do usuário. Então, o primeiro momento que você tem uma ideia, uma dúvida, você tem que ter acesso a uma pessoa para te falar. Então, nessa semana, pegue a ideia que for, decida qual que é o seu público e converse muito com ele. Tenha no WhatsApp essa pessoa, porque ela vai te ajudar muito a chegar numa solução mais redonda que de fato funcione para ela.
segundo ponto resolva um problema importante. Ele já está sendo resolvido. Então, quando a gente foi para o Games, por exemplo, a gente não tentou resolver com a parte de inteligência artificial coisas que não tivessem aderentes a uma necessidade dos estudantes. O que eles faziam? Olha, eu pego o meu caderno que eu estudei na escola, eu vou em sites para procurar, depois eu converso com amigos, e aí, no fundo, o que você está tentando fazer? Me conta. Eu estou tentando estudar, aprender, para eu conseguir chegar no resultado melhor, mas eu não sei por onde começar. Na hora que a gente chega nessa essência, a gente está vendo. Então, poxa, ele está procurando insight. Então, poxa, eu vou fazer uma curadoria de conteúdo. Porque aí ele já vai vir aqui, já vai estar tudo mastigado. Ou eu vou entregar aqui uma trilha personalizada. Por quê? Porque ele vai se organizar no estudo. Então, o que está acontecendo o Geek Games nada mais é que uma solução que a gente idealizou em cima de problemas que já estavam sendo resolvidos de outras formas. Então, se a ideia que você tem, ela é inovadora a ponto de não estar resolvendo problema nenhum atual, descarte-a. Não vá, não invista. Se ela for resolver um problema importante, de alguma forma o seu público já está resolvendo esse problema. E é por isso que você tem que estar muito próximo, entendendo como, para você aí achar o gancho de inovação para a sua ideia. O outro ponto acredite no que você vê, não no que te dizem. Então, muito mais do que... E aquela velha fala, né, se fosse para o Ford, né, se fosse me pedir, nunca teria inventado um automóvel, teriam me pedido cavalos mais rápidos, né? No fundo, você tem que ouvir o cliente, mas mais do que isso, você tem que ver o que está acontecendo. Então, quando eu digo que o problema já está sendo resolvido na prática, você tem que ir lá ver como que está sendo resolvido na prática. Porque as pessoas, elas projetam. E quando elas falam que elas estão fazendo tal coisa, ou que isso que elas estão fazendo vai ser importante para elas, às vezes isso não se sustenta. Agora, quando você traz para o palpável, para o prático, do tipo, não, então me mostra como que você está resolvendo isso. Me mostra como que é. Mas por que você está fazendo isso assim? Na hora que você chega nesse nível, aí sim você vai ter cada vez mais confiança de que você está no caminho de resolver um problema importante, e problemas importantes para muitas pessoas resultam em soluções que são empreendimentos de sucesso. Acho que a fórmula é sempre essa. E por último, e foi um que a gente viu que para a gente não estava satisfatório na Geek, se você não está na posição necessária para causar o impacto, mude de posição. Esse acho que foi um dos maiores aprendizados que a gente teve, né? Então, quando a gente vê o Games e o sucesso do Games, o que a gente chegava tudo bem, mas sabe aqueles 50% ou os 10% de alunos que saem do terceiro ano do ensino médio sem saber o básico de matemática? Quando a gente entrega um Geek Games para eles já perderam ali 12 anos de ensino. E aí eles vão só recuperar isso. Ou, quando a gente oferece uma solução diagnóstica, uma solução de apoio para o professor, a gente vai ser usado ali 2 vezes no mês, 3 vezes no mês. Então, não é suficiente. Se a gente quer de fato impactar o aprendizado, a gente tem que estar na mão do professor, na mão do estudante, 5 horas por dia. O tempo que for possível estar impactando o aprendizado, a gente tem que estar. Então, foi aí, olhando para isso, então a gente sabia muito o que a gente queria, que era impactar, causar um impacto no aprendizado dos alunos para ajudar a melhorar a educação no Brasil. Na hora que a gente se questionou se o que a gente estava fazendo era a superfície ou se a gente estava indo na raiz, a gente resolveu de novo, se reinventar e ir para um novo passo, uma nova jornada. E aí, o que a gente fez?
a gente criou, estamos no 4º ano, uma solução que chama Geek One. Essa solução ela é uma plataforma de ensino personalizada, que substitui hoje o sistema de ensino e o livro didático. Ela integra didático, tecnologia com intencionalidade pedagógica e tem uma consultoria que ajuda a escola nessa transição para um aprendizado híbrida. O que eu estou dizendo? Não adiantava a gente ser uma solução complementar. O que a escola usava era o livro, era o sistema de ensino. Por mais que eu quisesse brigar em fazer uma solução que resolvesse um problema relevante para o professor ou para o estudante, na hora que eu chegava no dia a dia, eu não estava ali conseguindo ser utilizado. Então, o que a gente fez foi, poxa, beleza, vamos entrar dentro da escola, vamos ver que tipo de problema a escola tem, e aí a gente vai resolver de uma forma mais sistêmica. Então, o que a gente fez foi, como modelo de negócio que toda inovação tem que sustentar, a gente entrou nesse mercado, vamos dizer assim, de livro didático e sistema de ensino. Mas, ao trazer o digital, o que a gente conseguiu fazer foi aproximar a família do estudante ao falar qual que é a atividade que ele tem para fazer, qual que é o desempenho dele, trazer essa informação da turma para o professor ter uma discussão com a coordenação em cima de vamos seguir em frente, vamos fazer um evento de reforço. Então, a gente conseguiu, a partir de todos esses aprendizados, chegar nessa solução que é o Geek One. E aí, nesse ano de atípico, né, que é o ano de pandemia, a gente não teve dúvida. Em março, quando foi anunciado que as escolas iriam fechar, a gente abriu o Geek One de forma 100% gratuita para todas as escolas do Brasil que se interessassem. E aí, durante esse ano, a gente estava com 30 mil alunos antes ajudando as escolas nessa jornada de inovação e aprendizado que elas acreditam. E hoje a gente já está com mais de 70 mil estudantes sendo impactados de forma 100% gratuita. Por quê? Porque a gente acredita que mais do que colher, em primeiro lugar, um resultado econômico, o que a gente precisa é viver o nosso propósito. E aí, quando a gente fez isso, acho que foi o passo mais certo. A gente nunca esteve tão próximo da escola, nunca esteve tão próximo do usuário, nunca foi tão gratificante. A gente trabalha de verdade, todo final de semana a gente está trabalhando, porque a gente está vendo o desafio que está sendo esse ensino à distância e remoto. E estamos, graças a Deus, colhendo muitos elogios e vendo que a gente está fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, acho que é um pouco essa mensagem que eu gostaria de deixar. O Geek One, ele, então, integra um conteúdo significativo, digital e flexível, com aprendizagem ativa e dados para diálogo e decisões pedagógicas. Deixo aqui meus contatos, então, meu e-mail está aí. Se tiverem ideias, dúvidas, quiserem trocar ideias sobre inovação, tecnologia, desenvolvimento de equipes, enfim, estou super aberto. O que eu puder ajudar, contem comigo. Boa jornada para vocês. Vai ser intenso e com certeza vai sair muita coisa legal. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo, pela excelente palestra aí proferida. Bem interessante a jornada da Geek, os resultados que vocês alcançaram, né? É um excelente case, né, de resultado brasileiro, de uma startup brasileira que contribui com relevância internacional, internacionalmente reconhecida. Fantástico. Temos a oportunidade agora para algumas perguntas, se vocês quiserem colocar aí no chat. Enquanto o pessoal vai escrevendo aí, eu vou fazer uma para começar, para a gente esquentar aqui um pouquinho, Eduardo. Nesse momento, assim, a gente vive uma questão tecnológica, né? A tecnologia, ela, em alguns momentos, ela separa as pessoas, né? A gente está aprendendo ainda a viver com a tecnologia, conviver com a tecnologia, né?
Às vezes é triste você chegar numa mesa com a família reunida, no restaurante, e cada um com seu celular, eles não estão interagindo ali no local, mas cada um na sua própria realidade virtual, interagindo com outras questões fora, né? Então, a tecnologia tem esse lado negativo, que ela pode afastar pessoas do momento ali numa reunião presencial, mas ela também tem um potencial fantástico, né, que pode trazer as pessoas juntas, né? E nesse momento que a gente está vivendo de distanciamento social, está sendo uma excelente solução para diversas questões que a gente está enfrentando e está viabilizando bastante. A questão do ensino, a gente sabe que não é ensino à distância, é diferente do que a gente está fazendo, que a gente está buscando fazer, né? E você, com esse ponto de vista da Geek, já tem essa história toda aí, essa trajetória fantástica, gostaria que você falasse um pouquinho mais do que você aprendeu, né, com a tecnologia, a convivência com essa tecnologia, dando um aspecto positivo e negativo, e como que isso poderia ser trabalhado pelos participantes para trazer, né, convivendo com essa parte negativa, mas também explorando as oportunidades que existem com essas novas tecnologias digitais. Obrigado, excelente pergunta. Acho que a tecnologia, ela não pode ser fim, tá? Principalmente em educação, né? Eu acho que o fim vai ser sempre algum propósito que, no nosso caso, sempre foi o aprendizado do estudante, dar mais recurso e tecnologia, né? No caso, para professor, né, conseguir ter mais tempo para trabalhar com os estudantes. Então, na hora que você foca primeiro na pessoa, numa necessidade dela, que seja genuína, e que com a educação é muito fácil, né? Tá todo mundo querendo o bem de alguém. Então, quando você usa a tecnologia nesse sentido, ela vai entrar num cenário, numa casa, num momento da rotina da pessoa, que é um momento bom para o bem, né? Então, eu acho que é por aí o caminho, tá? Com relação aos desafios aí, acho que os pontos negativos e de atenção, eu acho que tem sempre essa questão, né, do phubbing, né, que é essa parte das pessoas ficarem presas fora ou longe de quem está perto e perto de quem está longe, né? E aí, nesse sentido, não ir para um lado de tentar fazer com que a pessoa fique o máximo de tempo possível na sua solução, e sim ela fique o máximo de tempo para ela atingir o objetivo dela. Então, se um estudante ele vai usar num momento aí de aprendizagem remota para fazer uma atividade de casa, uma atividade extra-classe, poxa, acabou essa atividade, pô, parabéns, vai fazer outra coisa, vai conversar vai jogar um quebra-cabeça, vai conversar com seu pai. Então, é saber mesmo incentivar um bom uso e não incentivar o uso do seu aplicativo apenas. Legal, obrigado. Tem uma pergunta aqui do Tiago. Eduardo, ao longo da trajetória de vocês, foi perceptível que o propósito foi o grande direcionador para a tomada de decisão na empresa. Gostaria que você comentasse dessa importância do propósito para uma empresa e como os participantes do hack devem se orientar pela demanda do desafio. Muito boa também. Eu, antes de me juntar à Geek, eu trabalhava numa empresa também, chegou numa projeção muito legal em Belo Horizonte, e no Brasil e no mundo. Só que acho que a diferença de uma empresa para outra foi o propósito dela genuíno desde a largada, né? E eu acho que o ponto que eu vejo que fez mais diferença ao longo desses 10 anos é que quando você começa uma empresa a partir de um propósito, você vai achar pessoas muito boas para se juntar a você e fazer com que esse propósito também seja o propósito dela, e sendo o propósito dela, ela vai fazer com muita vontade, com muito amor e fazer o melhor. Então, eu acho que o ponto, quando você está começando aí, a Hackathon, eu acho que é a oportunidade de não pensar em o que eu quero fazer e entregar sábado,
mas olhar para isso como, poxa, o que eu tenho de fato vontade de fazer, que depois de sábado eu vou querer dedicar minha vida a isso. Acho que esse é o tipo de pergunta que te movimenta para perguntas, estudos, aprofundamentos que vão fazer diferença na sua vida. Então, recomendo fortemente, busque primeiro o propósito. Legal. Temos aqui o Eric Márcio. Em momento de pandemia, a tecnologia está se mostrando cada vez mais essencial. Com a sua experiência com o Geek, quais foram os maiores empecilhos que dificultaram a tecnologia trabalhar melhor junto das pessoas? Legal a pergunta também. Obrigado. Bom, eu acho que o ponto ele até ponderou, né, a pandemia, e uma coisa que a gente fica perguntando aqui na Geek, o tempo inteiro a gente está inovando, né? Mas e a gente atende muita educação básica, escola. Então, a gente fica muito... Esse problema que está acontecendo, ele é um problema situacional ou ele é um problema que ele, de fato, é duradouro e vai persistir mesmo depois que as aulas virarem presenciais, híbridas, né? Então, acho que o ponto aí de pensamento, o modelo mental de pensar, nesse caso, esse ponto, esse problema, ele vai continuar sendo importante nos próximos 2, 3 anos? E aí, se sim, você está no caminho. Se não, putz, não, ele é importante só para agora, para esse momento, e daqui a pouco ele vai deixar de ser. Provavelmente não vale a pena gastar tempo aí. Acho que é isso. Não sei se respondi, se não, por favor, só peçam para inteirar aí que eu acrescento algum ponto. Ok, obrigado, Eduardo. Mais uma questão aqui do Tiago. Em relação às formas de interação com todos os impactados por uma solução que está sendo desenvolvida, qual a principal dica que você dá para os participantes no sentido de entender melhor as partes interessadas para levantamento dos problemas e desenho da solução? Tá. Bom, primeiro algumas referências, né? O Sprint, da Google Ventures, é uma literatura que eu recomendo fortemente. Então, o que a Google fez, né? Ela pegou, ao invés, Google Ventures é de Venture Capital, que para empresas, startups, né? É quem acaba dando fôlego, né? O dinheiro para essas empresas serem, ao estar construindo a ideia, ela também ter dinheiro em caixa para pagar, né, os salários e ajudar que a empresa vire uma grande empresa. Então, a Google, ao invés de simplesmente dar o dinheiro e olhar, pô, se vai dar certo ou não vai dar certo, o que ela fez? Ela leva um time multidisciplinar para dentro dessas empresas que ela já vê algum potencial e roda o que ela chama de sprint, que resolve uma grande ideia em 5 dias. E aí, esse modelinho dela, ele é muito interessante, por quê? Porque já no primeiro dia, ele te força a escolher uma persona, né, e um problema. Então, você tem que... E aí, nessa pergunta, por exemplo, educação. Quando a gente começou com o teste, a gente não foi para o teste para a coordenação da escola, para o diretor da rede, para o professor. Não, a gente foi para o estudante ter a nota dele. Então, é bem importante que nesse início, primeiro você tente achar problemas específicos de uma pessoa. Se você achar isso, poxa, ótimo. Se você não achar, aí tente ao máximo entrar em algum problema que ele seja uma interação ou relação muito frequente entre duas pessoas. No caso desse momento aqui, eu vejo muita relação estudante-professor como uma relação de bastante potencial. Ou estudante-estudante. Legal, Eduardo. Eu posso ajudar um pouco aqui a esclarecer que amanhã falaremos mais do processo do Hackathon. Então, aguentar a ansiedade aí, que amanhã teremos mais informações. Agora tem uma pergunta aqui do Matheus Rezende, né? Legal que o pessoal está agora se soltando um pouco mais, colocando mais perguntas aqui.
Pergunta mais avançada. Quais são os problemas ao trabalhar com inteligência artificial e escala? Como estes problemas moldaram o MVP para alcançar o produto atual? Legal. Realmente um problema bem mais para frente, tá? Se você pegar o Square, aí é uma empresa multibilionária do Vale do Silício da área financeira. E aí o diretor de produto deles falando como que é uma parte de transação de pagamento, né? Tipo uma máquina, simplificando, tá? Uma maquininha de pagamento, né? Como que eles faziam para fraude. E aí o que ele contou foi, por mais que eles já tivessem crescendo, grandes, a forma que eles conseguiram saber que foi a melhor para eles, para a fraude, foi colocar pessoas para, de fato, olharem para transações que eram perigosas e falar, opa, peraí, isso daqui está parecendo verdade ou não está? E aí eles fizeram esse processo durante muito tempo. Então, assim, antes de você pensar numa inteligência artificial, que ela tem que ser escalável para aí você começar a sua ideia dessa forma, primeiro, vá para processos que não escalam, de uma forma que você vai sentir essa dor, mas se você começar a sentir essa dor que não está escalando, aí você vai saber exatamente onde que você tem que investir para trazer essa inteligência, usar a inteligência artificial para, às vezes, aí, otimizar alguns processos e escalar. Legal. Um pouco relacionado com essa questão dessa pergunta anterior, o Luiz Miguel, ele também coloca, em relação às atividades do Hackathon, você aconselha uma estratégia simples, porém efetiva para as atividades propostas, ou ousar fazer uma complexa, porém mais ampla? Parabéns pelas conquistas. Obrigado. O mais complexo é fazer o mais simples. Então, na hora que você vai pegar algumas soluções, e aí pega uma solução que você usa muito, por exemplo. Pega um iPhone, por exemplo. Você vai pegar o que você usa nele. Putz, eu uso muito o WhatsApp, tirar foto e escutar música, por exemplo. E todo o resto, você usa pouco, né? Então, eu acho que o ponto é, se você conseguir chegar em coisas que sejam relevantes o suficiente, e aí você consiga resolver de uma forma simples, para ir por aí, tá? Entre você tentar resolver vários problemas na sua solução, não vá para esse lado. Vá para o lado de escolher um ou dois problemas muito importantes, relevantes, e tente resolver eles. Se você conseguir iterar em cima desse problema, com certeza você vai dar um passo muito melhor e aprender muito mais, que eu acho que esse é o propósito inicial dessa jornada de hackathon. Você vai conseguir aprender muito mais sobre esse problema para propor uma solução bem melhor logo em seguida. Se você ficar em muitos problemas ou uma parte muito complexa, você vai ficar ainda superficial e não vai saber qual que é o próximo passo que você tem que dar. Muito bom, Eduardo. A pergunta da Clara: como você enxerga a inovação e a vontade de inovar nesse período de pandemia que procede, infelizmente, de algumas limitações? Acho que a inovação, acho que se não tivesse essa inovação, essa velocidade de inovação que está tendo, a escola de hoje, por exemplo, né? Vou falar mais pela rede privada que eu tô mais próximo, né? Se não fosse essa energia que a gente tem em inovar em cima de problemas reais, acho que a gente pode falar que para muitas crianças seria um ano perdido, né? Seria um ano que, poxa, as escolas torcendo para terminar o ano, ao invés de falar, poxa, mesmo nessas adversidades eu consegui entregar o que eu propunha para essas crianças. Então, eu acho que a necessidade de inovar, ela se faz porque as pessoas que estão reclusas dentro de casa,
elas ainda têm muitas necessidades, elas têm que evoluir, elas têm que chegar numa posição, seja de aprendizado, seja de bem-estar. Então, essas necessidades, elas continuam, só que elas estão limitadas por uma situação maior. Então, acho que a necessidade de inovação, ela se faz mais presente ainda por conta disso. Legal. E uma pergunta aqui do Rogério Reis. Existe alguma inter-relação ou atividade sendo desenvolvida entre a Secretaria de Educação e a GIC? Como é que é essa questão das relações, das parcerias da GIC com o ensino público? Certo. Nesse momento, a gente não está com nenhuma iniciativa com o setor público diretamente. O que a gente fez foi deixar o Geek Games aberto, 100% gratuito para qualquer estudante do Brasil, né, junto com o plano de estudos personalizado. Então, ele está aberto. O que a gente viu, e aí eu acho que tem um desafio, tá, para quem quer investir no setor público. O setor público, ele não é analógico, ele é cartorial. Então, na hora que você vai fazer alguma proposta que seja muito inovadora para o setor público, por mais que ele tente se reinventar, o maquinário dele ainda não está pronto para, às vezes, pegar e contratar uma solução tecnológica, uma inovação na escala que vai resolver o problema de um estado, de um município, ou mesmo do Brasil. Então, o governo, ele sabe comprar merenda, sabe comprar livro e material escolar, mas ele não está preparado para comprar inovação numa escala tão grande. Então, o desafio de investir em educação no setor público, apesar de ser o setor mais carente e com mais oportunidades, é como você vai fazer esse negócio ser um negócio viável e sustentável. Então, quando a gente, o tempo inteiro, a gente procurou parcerias com as secretarias para tentar vender inovação, vamos dizer assim, né, para que a nossa inovação chegasse, de fato, dentro das escolas. A gente conseguiu projetos fantásticos, financiados por fundações, então eles não eram sustentáveis ao longo do tempo. E o que a gente realizou foi que, sendo um material didático, que é o que a gente é hoje, a gente consegue já rapidamente entrar em escolas privadas. O resultado que a gente está fazendo, a gente vai conseguir comprovadamente mostrar, né, depois de 5, 10 anos, o quanto faz a diferença na aprendizagem das crianças. E como a gente entra em material didático, daqui a um tempo a gente vai ser considerado como uma solução. E aí a gente entrou dentro do modelo de negócio do setor público para ser viabilizado de uma forma sustentável. Então, tem sempre esse desafio, tá? Empreender junto com o setor público muito, talvez, via fundação, mas diretamente com o setor público a gente viu muita dificuldade, por isso que a gente foi para uma jornada de a gente vai chegar, porque a gente nasceu para isso e nós viemos para durar, né? A Geek, ela vai estar aí, mesmo depois que eu posso não estar na Geek, mas a Geek vai continuar depois de muito tempo, então acho que é um pouco esse o pensamento em todo mundo que está lá. E vamos chegar no setor público. Pode demorar 10, 15, 20 anos, mas jornada de educação é meio pensar em longo prazo mesmo. Legal. Nessa linha aí tem uma pergunta aqui da Aline, né? E ela coloca o seguinte: como é possível ter inovação tecnológica na educação em um país como o Brasil, que infelizmente não é acessível à maioria, né? Aí você estava falando um pouco dessa relação, né, com o poder público, agora pensando no cliente final ali, no usuário final, que são os alunos que não têm acesso a essa alta tecnologia. Então, esse ponto eu acho que é mais uma... não sei se é uma falácia, não quero colocar de uma forma pejorativa, mas é só para a gente não tratar como verdade, às vezes, alguma coisa que não precisa ser, sabe? E aí isso trava a gente no momento de tentar inovar, de tentar propor alguma coisa. Então, por exemplo, quando a gente propôs o Geek One de forma gratuita para todo mundo, a gente não acreditava que a gente ia chegar em 99% dos municípios do Brasil em 4,5 milhões de pessoas. Mas na hora que você vai entrar hoje na casa das crianças, das pessoas, você vai ver, pode não ter a televisão, pode não ter o computador, mas tem muita gente já com um celular na mão.
E a tecnologia, por exemplo, iniciativas das operadoras de telefonia com disponibilização de dados, disponibilidade de dados para aplicativos ou soluções relativas à educação. Então, assim, acho que a parte do acesso à tecnologia, ele vai ser sempre um desafio, né? Mas eu acho que ele não é um entrave. Então, acho que se você quer chegar em muita gente, com certeza já tem muita gente usando tecnologia. Legal, muito bom, Eduardo. Bem, com nossos agradecimentos, né, pela sua excelente apresentação, pelas respostas às perguntas aí, também gostaríamos de agradecer a todos pela participação. Encerramos esta cerimônia. Lembramos que amanhã, a partir das 10 horas, teremos o check-in para os participantes do Hackathon das Vertentes iniciarem o desafio. A apresentação final dos projetos desenvolvidos será no dia 15 de agosto. Que será um sábado, né, a partir das 14 horas. Fica o convite para a participação de todos. Uma boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa jornada essa semana. Muito obrigado mesmo pelo convite. Adorei.